em Gênesis, capítulo de número 2, e o verso de número 4 em diante. Vamos ler alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você encontrando, diga glórias a Deus. Você não encontrando, amanhã tem escola bíblica dominical. Vamos ter o exercício do livro do profeta Joel. Venha fazer o exercício, venha aprender, porque você vai sair daqui lançando as redes e ganhando almas para o reino do Senhor. Porque não adianta lançar a rede e não ter o domínio de como falar, evangelizar. A pessoa que não sabe lançar, não conhece as Escrituras, fica difícil de estar evangelizando alguém. Amém? Todos encontraram? Diga amém. Amém. Verso de número 4 do capítulo 2 de Gênesis. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluias! Tome o teu assento e vamos nessa noite apreciar a palavra do Senhor, em que eu quero ministrar, subordinado ao tema, um Deus que responde respostas. Olha para o teu irmão, diga para ele, um Deus que responde respostas minhas e não perguntas minhas. Eu quero que você fique atento àquilo que o Senhor vai falar nessa noite, para você compreender o que o Senhor tem para você nessa noite, para que você saia daqui exercendo aquilo que Deus está falando. Deus, ele tem ministrado e falado conosco. E na quarta-feira foi uma palavra um pouco forte, mas foi uma palavra de alimento para a nossa alma. Amém. Em que o Senhor, ele ministrou e falou que não adianta ouvir a palavra e não ser praticante da palavra. É semelhante ao homem que se olha no espelho e logo se esquece como estava o seu semblante. Aqui, preste atenção nisso. Fala da criação. E Deus, ele criou a terra, estabeleceu tudo. O homem, porém, não havia plantas, não havia ainda crescido, não havia ainda havido a chuva. Por quê? Porque o texto diz que faltava o homem. Não havia o homem para lavrar a terra. Deus, ele tem um propósito, como foi já dito aqui, está dentro daquilo que Deus vai falar e está falando. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito, Deus não perde tempo. Deus é criador do tempo. Aleluia. E ele prepara tudo com um propósito. Aleluia. Ainda que sejam situações que venham acontecer em nossa vida, que não nos agrade, não venha trazer uma paz para nós, tem um propósito de Deus. E o que nós precisamos é compreender o propósito e não ficar questionando a Deus o porquê. Por que isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que Deus, que a situação apertou assim? E eu preciso, na verdade, reagir diante dessa situação para que eu venha obter a
resposta de Deus. Não adianta chegarmos e começarmos a simplesmente a orar e a dizer, vamos evangelizar, e no fim, as pessoas não vão evangelizar. Porque Deus não é Ele que vai evangelizar, somos nós que vamos evangelizar. Não adianta chegarmos e dizer, Senhor, vai aos hospitais visitar os doentes. Não é Deus que vai. Deus está, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Aleluia. É nós que temos que ir ao hospital. A minha resposta diante das circunstâncias vai haver uma resposta de Deus para mim. Quando eu vou a um hospital, Deus vai me usar para ser um canal de bênção ali naquele lugar. Quando eu saio às ruas, Deus vai te usar como um canal de bênção naquele lugar. E assim, Deus, Ele trabalha. Se é para libertar, se é para salvar, se é para mudar a vida de alguém, Deus espera que você, que o ser humano venha fazer. Deus, Ele não faz nada sem um propósito. Ele precisa do homem. Que é isso, pastor? Deus, Ele age diante de mim e de você. Ele usa a mim e Ele usa a você. Deus, Ele pode fazer sem você? Pode. Deus poderia ter feito as árvores crescer sem o homem? Poderia. Isso não está em pauta aqui nessa noite. Mas Deus, Ele espera, Ele cria, e agora Ele cria o homem para agora Ele estabelecer certas ordens. Porque Deus deu o domínio para o homem. Deus, Ele vai dizer ao homem, agora você vai lavrar a terra. Essa história de dizer que foi depois do pecado que o homem teve que começar a trabalhar é mentira. O trabalho só aumentou. Mas o homem já lavrava a terra. O homem era um agricultor. Depois do pecado, então as coisas ficou um pouco mais difíceis. Que ele teria que se alimentar do suor do seu trabalho, do teu rosto. E a mulher, ela também sofria dores para dar parto. Não era como agora. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor diz, então aumentarei a tua dor na hora do parto. Então nós precisamos entender e compreender. Deus tem um propósito. Olhe para o teu irmão e diga para ele, Ele espera usar este propósito com você. Deus criou a terra para o homem. Deus não criou a terra para ele. Deus não criou peixe para ele. Deus não criou as plantas para ele. Deus não criou as flores para ele. Deus criou tudo que criou para o homem dominar. Para mim e para você dominar. E eu preciso dominar diante dessa situação. E Deus está esperando o quê? Uma resposta minha diante de uma situação para que Ele venha agir. Amém. Você encontra nas Escrituras, por diversas vezes, Deus usando o quê? Homens. Deus usando pessoas, Deus usando até mesmo animais, quando Ele olhou e não encontrou alguém, Ele usou o corvo para levar alimento para Elias, Ele usou a jumenta para despertar o profeta Balaão. Enfim, Deus, Ele usa, Ele tem um projeto. E eu creio que Deus tem um projeto para a tua vida, um projeto para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida. E o Senhor está esperando de você uma resposta e não uma pergunta. Jesus. Existem pessoas que ficam paradas e dizendo para si mesmo, eu vou esperar Deus agir. É errado. Você vai agir para Deus agir na tua vida. Você não tem que ficar esperando. Eu vou esperar mais algumas situações acontecer. Não, Deus está te chamando. Levanta e começa aí a evangelizar. Levante e comece a ler, a fazer a leitura das Escrituras. Porque Deus tem um propósito em cima de todas as coisas.
Foi falado aqui um testemunho, algo ilustrativo de um homem que queria pregar. Para pregar não precisa estar no púlpito. Para pregar a palavra do Senhor não precisa estar aqui na frente da igreja. Você pode pregar na esquina, evangelizando, falando de Jesus, nos hospitais, nos presídios. Você pode estar pregando a palavra do Senhor a um amigo no teu emprego, no teu trabalho. Ali você é um pregador da palavra, ali você é um evangelista. Ali você é um cantante, um levita, um adorador diante do Senhor. Não é necessário estar aqui junto com um grupo de louvor. Para você ser um adorador, você é um adorador. Você foi criado adorador para adorar o Senhor. Verdade, Jesus. Então eu preciso reagir. A minha resposta diante de Deus vai fazer com que a mão de Deus venha me impulsionar a caminhar. Amém, Jesus. Não é olhar as minhas debilidades, os meus problemas, o que está ao derredor, mas responder a Deus, sabendo que Ele é poderoso para usar aquele que não é nada, aquele que não sabe nada, aquele que não tem meio de se locomover, de falar, a ser alguma coisa. Amém, Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele pega do monturo o necessitado. Ele levanta do monturo o necessitado. Ele pega e faz dele o quê? Governador. Assim mesmo. Porque a minha resposta e não a minha pergunta diante de Deus. Assim mesmo, Deus. Agora, pensa bem nisso. Deus, Ele cria o homem e então estabelece o quê? As plantas para o homem lavrar a terra. Quem colocou o nome nos animais? O homem. Não foi Deus. Porque Deus tinha um propósito com o homem. O homem é a coroa do universo. Você é a coroa do universo. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Vamos para o segundo exemplo nessa noite. A palavra do Senhor nos diz a respeito de Noé. A Bíblia nos fala que num período de uma dispensação da consciência humana, Noé ele está ali no meio de um povo impuro, um povo que não queria saber nada de Deus, não queria ouvir a palavra de Deus, um povo que estava contaminado. E Deus faz o quê? Ele vai até Noé e fala com ele. E diz para ele o quê? Capítulo 6 de Gênesis. Fala com ele o quê? Noé, você vai construir uma arca. É uma arca, é um projeto. Que tamanho o projeto? É 135 metros de comprimento. Esse projeto é aproximadamente 13 de altura por 22 de largura. É um projeto assim um pouco pequeno, mas dá para você fazer. Deus fala com Noé e Noé não ficou a perguntar por quê? Para quê? Deixa esse povo, larga para lá. Não. Noé reúne a esposa, reúne os filhos, reúne as noras e eles começam a trabalhar nesse projeto. Quando Noé começa a trabalhar no projeto, é a resposta de que Deus vai usá-lo. É a resposta de que Deus estava esperando dele. Noé não pegou o projeto e engavetou. Noé não pegou, Deus falou comigo, oh, aleluia, 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 glória a Deus, Deus falou comigo. E ficam crentes obesos de que Deus falou, comeu, e fica obeso espiritualmente e não põe em prática. Noé, ele faz o quê? Eu não vou ficar obeso espiritualmente. Se o Senhor falou comigo, eu agora vou projetar. Como? Eu vou começar a procurar a madeira, o betume. Eu vou começar agora a medir. Eu vou começar agora a trabalhar nesse projeto. E Deus então olhou e disse o quê? Pronto, eu sou o financiador da obra. Eu vou financiar a obra, eu vou capacitar você, porque você, Noé, é um lavrador de terra. Você não é um carpinteiro. E Deus, mediante a resposta dele em começar a cortar a madeira, a cortar as coisas, porque não era uma madeira em si,
a história dá um outro nome, com betume, porque é uma madeira que não apodrecia e não tinha como ela ser comida por bicho. Ela nasce na área da Assíria. Então Noé começa a trabalhar. O projeto sai. Se Noé demorasse 100 anos, como alguns dizem, ou 200 anos, ou 300 anos, Deus iria esperar. Porque Ele estava fazendo. Ele estava trabalhando na obra. Deus tinha um propósito com Noé. O propósito era o quê? De entrar com ele na arca. De ter uma nova geração, um novo povo. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo e compreendendo que não vale a pena você querer ficar indagando a Deus. Que vale mais e você vai caminhar muito mais rápido se você começar a fazer para Deus. A palavra do Senhor nos fala a Josué o quê? Esforça-te e eu te ajudarei. Ele não está dizendo, não, ele está dizendo, você se levanta, você se esforça, você começa a caminhar e então começa a fazer a teu favor. Eu vou começar a agir a teu favor. Meu Deus. O profeta Ezequiel estava lá choramingando, nos cantos, no cativeiro, e Deus chega para o profeta Ezequiel e diz: ponha-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. Não fica aí deitado, vou esperar na rede, vou esperar a última Coca-Cola acabar, vou esperar as coisas acontecerem. Não, Deus está dizendo: põe-te sobre os teus pés, porque eu não fico falando com homem deitado, homem caído, homem aí pensando, achando, indagando. Levanta-te, porque eu quero falar contigo. Ponha-te sobre os teus pés. Deus tem um propósito. O segundo exemplo nessa noite, o terceiro exemplo nessa noite, é sobre Moisés. Acompanhe comigo isso. A palavra do Senhor nos fala que José morreu. Os últimos versículos do livro de Gênesis. José morre. Naquele período, a nação de Israel estava no Egito. E naquele período, a nação de Israel foi convidada para ir para o Egito. Eles não eram e não estavam ali como escravos no período de José. No período de José, Israel, os hebreus, comiam na mesa. Os hebreus comiam do tipo de melhor. Os hebreus andavam a qualquer parte dentro do Egito. Eles eram queridos e amados, porque Faraó era amigo de José. Porém, José morre, Faraó morre, e agora em Êxodo, capítulo 1, você vai encontrar que o Faraó que assume a posição no Egito, ele não conhece a José e nem tampouco o Deus o qual José servia. E agora, ele preocupado porque os hebreus estão se multiplicando, porque Deus havia dito a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Portanto, eu quero nessa noite profetizar na tua vida que aquilo que Deus disse que você vai ser, você vai ser. Se o Senhor falou que a tua família vai ser abençoada, ela vai ser abençoada, porque é a palavra de Deus mediante o meu posicionamento. Agora, escute isso. Faraó pressiona e começa a mandar matar todas as crianças que nasciam. Podem tentar contra os planos do Senhor, mas não irão prevalecer. Ali simbolizava a igreja do Senhor. Podem tentar matar os teus sonhos, podem tentar entulhar os teus poços, mas eu estou aqui nessa noite para lembrar você da promessa e dizer que Deus só está esperando você tomar uma posição e dar uma resposta para Deus, para o inferno, e dizer: Deus, o Senhor pode me usar. Que é isso, minha filha? Aleluia. Aleluia, Gedé.
bênçãos, Deus sempre está separando alguém para exercer o seu projeto. O projeto de Deus, o sonho de Deus não morre. Você pode envelhecer, o cabelo embranquecer, o cabelo cair, as rugas aparecer, você ficar um pouco cheio, mas o projeto de Deus continua do mesmo jeito de quando saiu dos lábios dele. É por isso que o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, ser você perfeito, anda na minha presença, porque aquilo que eu prometi está de pé. Aquilo que eu te prometi está aqui, Abraão. É só você fazer as coisas conforme eu estou te dizendo para fazer. Obrigada, Jesus. Deus agora chega e o Senhor está olhando para o seu povo. O povo está no Egito. Agora a opressão chega, o cativeiro chega. O povo que comia na mesa agora é escravo. O cativeiro muda. Se tornam escravos, estão agora trabalhando sem receber, estão sendo ali pressionados em construir um império que nem para eles era. Mas Deus estava separando, Deus estava levantando alguém para fazer o seu projeto. Eu creio que nesses dias, nesse período, nessa geração, Deus tem nos levantado, Deus tem despertado o seu povo, Deus tem me despertado dizendo: há pessoas que precisam ouvir a minha palavra, e não adianta ficar dizendo que de pessoas ou outras ou cruzadas, só é a minha igreja que precisa ir às ruas. Mas o conforto é muito grande. As situações nos impedem. Porque é mais fácil evangelizar aquele que está ali bem pertinho. Deus está nos chamando para evangelizar, lançar as redes. Lançar as redes. E quando as redes vierem, então o Senhor, aquele que é dono da seara, vai colher os peixes. E Ele vai limpar os peixes. O peixe vem do jeito que lança a rede. Quem limpa o peixe é o Senhor. Então te prepare para lançar a rede e pegar qualquer tipo de pessoa que está aí fora. Mas o Senhor é Deus que vai lapidar cada um, vai fazer conforme o seu querer e a sua vontade. A Bíblia nos fala que Moisés, ele cresce e Deus prepara todo o ambiente para que o projeto não viesse falhar. A Bíblia nos fala que a própria mãe de Moisés cuidou dele. A Bíblia nos fala que Moisés foi criado pela filha de Faraó. Durante 40 anos, Moisés ele ficou no Egito. Ele aprendeu a cultura egípcia. Moisés aprendeu tudo sobre os cuidados que eles deveriam ter. Porém, o projeto de Deus não era aquele de simplesmente Moisés ficar ali. O projeto de Deus ia além. E quando nós não deixamos aquilo que nos cerca, não deixamos aquele aconchego, Deus prepara algo para nos tirar daquilo. Deus prepara, Deus faz alguma coisa. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor leva Moisés para o deserto. Por quê? Fugitivo. Por quê? Ele matou um egípcio. Por quê? Porque a reação dele, dentro do coração dele, ele criado como um egípcio, mas um coração e uma alma hebreia. Deus estava olhando para ele e dizendo: é você que é o projeto. É você que vai ser o libertador do meu povo. Moisés fica 40 anos no Egito. 40 anos no deserto de Midian. Repita comigo, 80 anos agora ele tem. 80 anos Moisés tem. E ele está ali fugitivo no capítulo 3 de Êxodo, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Casou em Midian. Casou com a filha de Jetro. Ele está ali. E agora eu quero que você entenda a
a resposta dele diante de Deus. A Bíblia nos fala que ele viu o quê? Se queimando. Uma sarça. Uma sarça, um arbusto que se queimava naquele sol causticante no deserto. Aquilo era comum. Porém, quando Moisés olha e se vira para aquele arbusto, aquela sarça, ele percebe algo diferente. E então ele diz o quê? E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. No verso 3, pelo que disse, agora me virarei para lá, e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? Ele não menosprezou o fogo daquela sarça. Ele não menosprezou a presença de Deus. Ele sabia que era algo diferente, algo que não era comum, algo que os seus olhos não haviam ainda visto. Ele não menosprezou um culto. Ele não menosprezou uma escola bíblica dominical, um ensino. Ele não menosprezou um ensaio de louvor. Ele não menosprezou a glória, a presença desse Deus que manda fogo do alto. Ele olha para a sarça e diz, eu vou até lá. A minha reação, a reação diante de Deus, Deus vai arrumar um meio de comunicar com você. Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus vai arrumar uma forma de falar com você. E você precisa estar ligado. Por quê? Porque você pode menosprezar a presença de Deus. E o Senhor começou a falar comigo, diga ao meu povo que muitos menosprezam, porque não estão atentos, eles não estão vigilantes, eles estão esperando a resposta vir de uma pessoa, mas a resposta vai vir, talvez, é da jumenta. A pessoa está esperando a resposta, quem sabe, por meio de um pregador muito famoso, mas a resposta vem na abertura do culto com um versículo lido. Deus é Deus que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, esteja atento à voz do Senhor, à presença do Senhor. Não menospreze essa presença. E a Bíblia nos diz que quando Moisés se aproximou e olhou a sarça, ela não se consumia. Aquilo ficou diferente. E quando ele se aproximou-se mais, o Senhor bradou dizendo, Moisés, para aí. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Eu tenho algo para te revelar. Você nasceu em um período de morte. Porém, eu tenho um projeto com você. 80 anos se passou. Você envelheceu, mas o meu projeto acaba de sair do forno. Você envelheceu, mas o meu projeto está quentinho, Moisés. Nessa sarça. Vem aqui que eu vou te revelar para você. Sabe por quê, Moisés? Enquanto você está aí, fugindo para lá, fugindo para cá, andando nesse deserto, andando para lá, andando para cá, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Olha para o teu irmão e diga por ele assim, a tua resposta vai fazer Deus descer para mudar a tua história. A tua reação, a tua resposta em olhar a presença, em clamar ao Senhor, em não desistir, em não desanimar, mas continuar constante, vai fazer Deus descer para mudar a tua história. A Bíblia nos fala que o Senhor olhou e disse a Moisés, tenho eu ouvido o clamor, o gemido do meu povo. E você vai ser o instrumento que eu vou usar para libertá-los, para tirá-los dali. Deus não faz nada sem o homem, não que ele não possa fazer, entenda isso. Deus não faz nada sem o homem,
Não que ele não possa, não que ele não tenha o poder, mas ele coroou eu e você. Ele nos colocou aqui para administrar essa obra. Para administrar, para ir diante das pessoas, falar a palavra dele. Foi assim que ele levanta profetas. É assim que ele levanta os profetas dizendo como Jeremias: vai e fala, porque eu sou contigo. Vão se levantar nações contra ti, Jeremias, mas eu vou despedaçar os ferrões os ferrões ali, os ferrolhos daquelas portas. Eu vou despedaçar, mas eu vou te dar vitória, Jeremias. Abra a tua boca e fale. Não adianta ficar aí dizendo: eu sou uma criança, não sei. Quando você reagir, Deus vai te dar a palavra. Olha para o teu irmão e diga para ele: quando você reagir, Deus vai colocar a palavra nos teus lábios. Deus vai te encorajar. Deus vai te fortalecer. Quando você chegar e dizer: Senhor, usa-me, estou aqui, e Deus vai te encher da glória, vai sentir a presença de Deus. Tu vai abrir, vai sair labareda de fogo. O crente não vai entender. Aquela pessoa vai ficar, o parente vai dizer: mas que é isso? Você está diferente. É a glória de Deus na minha vida, é a autoridade de Deus na minha vida. Eles não conheciam os discípulos depois do batismo derramado do Espírito Santo. Porque Pedro, indouto, pescador, chegava com autoridade, com o dedo na frente daqueles fariseus, daqueles religiosos, de Gamaliel, de Caifás, e dizia: eu obedeço ao meu Deus. O Jesus que vocês mataram ressuscitou, queira vocês ou não. Queira vocês ou não, autoridade. Ousadia é o que Deus espera do seu povo. Quer que as pessoas sejam curadas, mas você não visita os doentes. Vai lá no doente, põe a mão. Meu irmão, comigo não tem disso. Está lá doente, tá, eu estou indo. Quer me chamar? Eu estou indo. Eu ponho a mão em nome do Senhor Jesus. O Jesus que cura, o Jesus que opera. Senhor, em teu nome eu não sirvo para nada, eu não sei nada, só sou instrumento. Senhor, o Senhor opera o milagre, cura. É o Senhor que vai fazer. Aleluia. É o Senhor que vai fazer. Mas para isso, eu tenho que ir. Você tem que ir. É para expulsar demônio? Você que tem que ir. Você que tem que estar lá. No nome do Senhor dos Exércitos. Te repreendo agora no nome de Jesus. Sai deste corpo. Não é dizer para a pessoa: olha, vai lá, vai ter um culto e a igreja está lá. Não, é você dizer para ele: olha, Jesus te salva hoje. Jesus quer mudar a tua história hoje, neste momento, com autoridade, com a graça. Com a graça. Desse quarto exemplo, vou estar finalizando. 1 Samuel 17, 23 e 24. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo um exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi o ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A história de Davi e Golias. Enquanto todos estão com medo, enquanto todos estavam temerosos no exército de Saul, quando Davi chegou e ouviu a afronta de Golias, ouviu a conversa de Golias, dizendo que em todo Israel não tinha homem para enfrentar ele, a atitude e a resposta de Davi moveu o coração de Deus. Davi não tinha nada a ver com aquele negócio, não tinha idade para ser guerreiro. Ele estava ali levando comida, queijo, estava ali levando uma marmita para os seus irmãos. Mas quando eu sei que Deus tem um propósito e que eu faço parte desse propósito, eu fico indignado com as afrontas ao meu Deus. Quando as pessoas se levantam e falam do meu Deus, quando falam do Senhor, quando falam da obra, quando falam de você, quando falam de um cristão, nós temos que ficar indignados, porque a minha resposta para Deus é indignação diante do mundo. Deus olhou Davi e a posição de Davi é: quem é esse incircunciso filisteu?
para afrontar o Deus de Israel. Quem ele pensa que ele é? Nem circuncidado ele é. Ele não pode. Esta resposta é o que Deus esperava. Eu creio que qualquer homem que se levantasse daquela posição, Deus iria dar a vitória para ele. Porque Deus está esperando um homem, uma resposta, para ele mudar uma história. Uma história. Davi, a posição dele foi tremenda. Tocou, alinhou o coração de Deus com o coração dele. E Deus então agora disse: Davi, é você. E Deus, eu creio, penso eu, que Deus colocou uma unção, uma graça em Davi, que Davi, ele se sentia maior do que Golias. Aleluia, amém. Golias para ele era pequeno, era a mesma visão dos espias. Aquele povo não é gigante nada, aquele povo vai virar pão na minha mesa. Eu olho aqui e imagino Davi olhando e indo, porque a Bíblia nos fala, você pode ler, que Davi não recuou, Davi ele caminhou diante de Golias. Porque a unção de Deus, e quando eu sei dos propósitos de Deus para a minha vida, a minha resposta vai me dar autoridade diante das situações. O que nós precisamos é de responder a Deus aquilo que Ele quer ouvir, e não aquilo que nós queremos, e o que Deus quer ouvir. E para finalizar, se coloque de pé, por gentileza. A Bíblia nos fala de João, de Pedro e de João, diante da porta do templo Formosa, em Atos, capítulo de número 3, verso de 1 até o verso de número 13, eu não vou ler todo. A Bíblia nos fala que Pedro e João chegaram ali e eles haviam colocado na porta daquele templo um paralítico, um coxo. Em Atos diz que ele já estava 40 anos paralítico, coxo. E ele, todo dia, eles colocavam ele ali. E aquele homem esperava sempre o quê? Uma esmola. Ele esperava uma ajuda. Ele esperava algo que pudesse beneficiar a ele. Algo que ele pudesse comer. Uma moeda. E ele esperando. Ele abriu a sua cumbuca. Ele pedindo o dinheiro. Estendeu a mão para Pedro e para João, dizendo: me dá alguma coisa. Pedro e João, cheios da glória, com um propósito de curar, de libertar, de transformar a vida, reagem de uma forma diferente. A resposta que eles deram àquele homem mudou a história daquele homem e agradou o coração de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que Pedro e João olhou para aquele coxo e disse: o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho um perfume, eu não tenho um azeite, eu não tenho uma palavrinha boa assim que você está pensando. Não. Eu não tenho uma roupa, não. O que eu tenho eu te dou. Porque nem dinheiro eles tinham. O que eu tenho eu te dou unção. Eu te dou o que eu tenho. Levanta e anda. Endireita as tuas pernas. Essa resposta causou no inferno, causou no céu um rebuliço que fez com que os ossos daquele homem voltassem, endireitassem naquelas pernas. E ele voltou a andar, a pular diante de todos naquele tempo. Por quê? Porque é a minha resposta que vai causar um impacto diante das circunstâncias. Eu estou aqui nessa noite e eu quero que você saia daqui nessa noite dando resposta diante das circunstâncias que te envolvem. Não dando desculpas. Não simplesmente dizendo não ser capaz de fazer. É mentira do inimigo. Você é capaz. Você pode. Deus te deu autoridade. Deus te deu domínio. Ele confia em você. Ele espera em você esse projeto.
pastor, eu estou fraco na fé. Pastor, eu estou com a minha esperança um pouco abalada. Mas eu amo este Deus. Eu tenho um versículo para você. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor destes é o maior. Deixa eu te explicar esse versículo. A fé é para agora, para hoje, para esse exato momento. Você que crê, como Deus curou vidas aqui hoje, fé agora, acontece, no exato momento. A esperança, ela faz o quê? A esperança me empurra para amanhã. A esperança é hoje, não aconteceu, mas eu tenho esperança, amanhã vai acontecer. Esperança. Se a fé está abalada, a esperança me empurra para amanhã. Porém, o amor dos três, ele é o maior. O amor, ele está presente, ele está junto. Talvez você está fraco na fé, com a esperança abalada, mas você ama esse Deus e você não abandona. Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te fortalecer. Deus vai estender a mão por causa do teu amor. Porque não adianta dizer que tem esperança, tem fé, mas não tem amor. O amor é o princípio, é o centro das Escrituras. Feche os seus olhos. E eu quero fazer uma oração com você nesse momento. São 9h30. Eu quero que você compreenda essa palavra. E que você não simplesmente receba esse alimento espiritual e fique aí retendo ele com você. Não. Deus te chamou para se alimentar aqui e entregar ali fora. Deus te chamou para aprender aqui e para evangelizar ali. Não adianta só receber e voltar para casa e não fazer mais nada, não exercer, ser um conhecedor, mas para si próprio. Que mérito tem? Que graça tem? O ano, nós já estamos no meio do ano. Quantas vidas você trouxe? Você convidou alguém? Traga alguém, convide alguém. Essa campanha vai ser essa batalha. E eu acredito que você vai ser um maior ganhador de almas. Se você quiser. Se você não tiver vergonha de convidar. Irmão, vamos na igreja. Se você não tiver vergonha de levar um não, de levar mal resposta, você vai continuar seguindo, convidando. Vem, vamos para o evangelismo. Tivemos o evangelismo ontem, hoje. As irmãs estão indo, o povo está indo. Venha fazer parte. Venha fazer parte. Você pode vir, venha. Nós vamos ganhar almas para você. Deus não faz nada sem você. Escute isso, não que Ele não possa, repito, mas Ele espera você. É você, meu irmão. Você que vai ser o garçom. É melhor Ele usar você do que usar o corpo. Eu quero orar por você. Eu quero que você, se você deseja, vem aqui à frente. Eu quero fazer essa oração com você. Eu vou finalizar esse culto. Jó, ele disse: Senhor, a minha esperança se foi e o Senhor me quebrou todinho. Ó o que Jó fala. Senhor, o Senhor me quebrou todinho. A minha esperança se foi.